Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E aqui é o Klinger. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico de HIV. Exato, tô com HIV positivo. E agora? E agora, né? Vamos ver como que a gente vai fazer. Um teste dito positivo é mesmo? Tenho HIV? Vivo com HIV? Vamos saber disso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a infecção do HIV? E se a gente não falar da história natural da doença, a gente não consegue falar dos tipos. Exato. Então a gente precisa entender que a infecção do HIV, ela vai gerar fenômenos imunológicos, vários dentro da pessoa, e que a gente precisa saber qual é o momento, qual é a minha suspeita para indicar o teste correto. Exato. Eu tô falando de uma suspeita de uma infecção aguda, ou eu tô falando de uma infecção crônica assintomática, ou eu tô falando de uma infecção crônica sintomática com uma infecção oportunista. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado quando eu for escolher qual teste é para aquele paciente. Por conta de quê? Por conta de que depende o que eu vou buscar. Se eu vou buscar anticorpo, se eu vou buscar antígeno, se eu vou buscar material genético, isso tudo é influenciado pela fase do HIV em que se encontra esta infecção. Exato, mas hoje a gente vai se focar especificamente naqueles exames que são utilizados para rastreio. Isso, tá? Então a gente está falando normalmente de infecções crônicas assintomáticas ou sintomáticas. Exato, e a gente promete trazer aqui um sobre infecção aguda, um dose de ataque para a gente conversar sobre o diagnóstico da infecção aguda e como que a gente vai fazer para conduzir esses casos. Mas é importante vocês lembrarem que o que a gente vai falar aqui não vale para suspeitas de infecção aguda, tá? Porque os testes, eles não são para essa fase. Eles vão vir negativos e não significa que não está positivo pro HIV. Então, bora falar agora dos testes que a gente pode utilizar na fase crônica. Klinger. Vamos lá, o primeiro que a gente tem, Mafê, mais disponível aí, o teste rápido, né? Sim. Esse teste rápido, ele é imunocromatográfico, né? Para pessoal de casa lembrar, aquele mesmo teste de gravidez, né? Aquele teste rápido, onde você, point of care, com 15 minutos você tem o resultado. Ele pode ser feito com diversas amostras, mas a gente vai falar aqui das amostras de sangue. São testes rápidos de sangue. Normalmente são feitos com sangue total, então não precisa centrifugar, é só aquela pontinha de dedo, tira lá as gotinhas e põe no teste imunocromatográfico. Esse teste, ele é um teste que vai ter uma janela imunológica aí de 4 semanas. Então, se eu tô pensando em infecções que aconteceram antes dessas 4 semanas, este teste pode vir não reagente e isso não significar que o paciente não viva com HIV. Ele precisa ser repetido em 30 dias se houver chances dessa infecção ter sido em menos de 30, ok? E aí, a gente tem outro tipo de exame, que é o exame sorológico, né? Um exame imunológico, que é feito com a venopunção e retirada de sangue. Klinger, como que a gente pode fazer esse diagnóstico imunológico por sorologia? Então, Mafê, esses testes, eles são, né, imunológicos, feitos normalmente por ELISA. O ELISA, a gente tem gerações, né, que desde a história do começo do HIV, a gente tem exames de primeira, segunda, terceira e quarta geração, que basicamente a diferença entre as gerações foi que, né, a gente começou a detectar o IgM e a janela imunológica que foi diminuindo ao longo do tempo. Então, os de primeira geração, eles detectavam IgG e com uma janela muito grande. À medida que foi passando a evolução dos testes, a gente começa a identificar anticorpos mais precoces numa menor janela imunológica. Então, o melhor teste que a gente tem hoje é o ELISA de quarta geração. É importante lembrar também que o ELISA de quarta geração, ele vem com um a mais, né, que é a identificação do antígeno P24, né? Que joga aí a nossa janela imunológica para, no máximo, 15 dias. Então, se a infecção aconteceu neste período de 15 dias anteriores do teste, ele pode vir negativo e não significar que o paciente não viva com HIV. Ele precisa ser repetido também após 30 dias para uma confirmação se houver esse risco. Exato, Mafê. E aí, por exemplo, a gente vai
ter os testes complementares, né? Esses testes complementares, eles foram criados para confirmação também, como o Western blot, Monoblot, e a gente também vai ter a carga viral, que a carga viral vai ser uma amplificação de material genético específico aí do HIV, com o gene do HIV. Isso mesmo, esses testes confirmatórios, eles têm o seu valor aí nas determinadas fases também, mas a gente sabe que a carga viral ela já começa a ser positiva aí de 7 a 10 dias após a infecção e o Western blot aí a partir dos seus 25, 30 dias aí, beleza? Mas algumas coisas mudaram, né, Mafê, ao longo do tempo que a gente vai comentar. Então, vamos começar aqui com o primeiro caso, que é aquele caso onde a gente vai fazer diagnóstico nos menores de 18 meses, na faixa etária pediátrica. Meu Deus, essa faixa etária pediátrica, a gente tem uma limitação de testes. Por conta de quê, Klinger? Porque os anticorpos da mãe podem passar pro bebê. Isso mesmo, então a gente tem uma limitação de usar testes de imunologia, porque eles podem vir falsos positivos. Exato. O diagnóstico, portanto, nesses menores de 18 meses, ele tem que ser obrigatoriamente com 2 cargas virais, em momentos diferentes. Bom, mas aí fiquei para os pediatras, agora vamos falar nossa realidade, os maiores de 18 meses. Vamos começar, Mafê, falando sobre o primeiro tipo, quando a gente utiliza, então, os testes rápidos. É isso mesmo, né? Hoje a gente tem, então, uma disseminação de testes rápidos pelo Brasil, o que facilita muito o acesso ao diagnóstico, tá? O fluxo do Ministério da Saúde, desde 2018, ele coloca que os testes rápidos, somente testes rápidos, já podem confirmar uma infecção por HIV. E aí, Klinger, fui lá na UBS, me foi ofertado fazer um teste rápido, furaram meu dedo, tiraram a minha amostra dessa ponta de dedo e foram fazer um teste rápido e esse teste rápido veio reagente. Eu, no caso, estaria diagnosticada com HIV ou não? Nesse momento, não. Ok, por quê? A gente teria que fazer uma nova punção para realizar um novo teste rápido, de marca diferente. E se somente esse segundo teste também vier positivo, a gente vai considerar como amostra reagente, né? E vamos começar o tratamento aí para a infecção do HIV. Ótimo, então, retomando o que o Klinger falou, para ficar bem claro. Um primeiro teste reagente não confirma diagnóstico. Um primeiro teste reagente, um teste rápido, que são os testes que a gente está falando, tem que ser confirmado com outro teste rápido. Este outro teste rápido, de preferência, de marcas diferentes, se da mesma marca, de lotes diferentes. Vai ser feita outra punção e aí vai ser feito a mesma metodologia. Se ambos vierem reagentes detectados, significa que foi dado o diagnóstico de HIV naquelas amostras, tá? Mafê, mas eu tive uma relação desprotegida há 10 dias. E aí, o que eu faço? E meu teste veio negativo. Tá. Se o seu teste veio negativo e a relação foi há 10 dias, você precisa retornar no serviço de saúde em até 30 dias, né? Para que a gente tenha a cobertura da janela imunológica. Então, a gente sempre orienta os pacientes ou as pacientes, esses pacientes que tiveram essa exposição mais recente, que eles retornem em 30 dias na unidade para realizar novamente esse fluxo de diagnóstico. Beleza, Mafê. Isso é a grande mudança, né, no protocolo do Ministério de 2018, porque antes a gente não utilizava o teste rápido. E a grande mensagem é: teste rápido pode ser utilizado para diagnóstico. Isso vai ser fundamental para quê? Para a gente aumentar a sensibilidade, aumentar a capilaridade da rede, aumentar o nosso diagnóstico e proporcionar que esses pacientes eles sejam incluídos no cuidado integral e tenham acesso à medicação mais fácil. Porque não é todo local que vai ter rede de laboratório, prefeitura tem cotas de exame, as comunidades ribeirinhas, quilombolas que são mais afastadas, a gente tem os privados de liberdade, os moradores de área livre, então tem todo um contexto social que também vai impactar nisso, e a gente não pode negligenciar essa população. Isso. É bastante importante da gente entender que isso não exclui que o paciente deva coletar, por exemplo, carga viral e CD4 após esse diagnóstico para iniciar o seu acompanhamento. Mas isso não deve retardar o início da TARV, se oportuna. Eu digo se oportuna porque se o paciente tiver alguma clínica
que possa ser uma contraindicação absoluta ao início de TARV, ele precisa ser encaminhado para fazer testes adicionais. Mas, se não tiver nenhuma contraindicação, ele pode ser iniciado a TARV naquele momento do diagnóstico mesmo, tá bom? Combinado, Mafê. Então, teste rápido de sangue, ponta de dedo. Uma outra utilização também, Mafê, que é utilizada nas maternidades. Então, a mulher é admitida na maternidade, obrigatoriamente ela faz esse teste de triagem de HIV, porque uma transmissão vertical, ela é catastrófica, né? Então, eu preciso ter mais essa barreira para garantir que a gente não tenha transmissão vertical. É importante que a gente utilize esses testes para minimizar as infecções por HIV, fazendo com que isso deixe de se tornar uma epidemia, né? A gente tenta seguir as metas da UNAIDS com a OMS, que antigamente eram as metas de 90, 90, 90, e agora a gente está com as metas 95, 95, 95, né? Que significa assim, de todas as pessoas que vivem com HIV, que 95% saibam do seu diagnóstico, né? Sejam diagnosticados com HIV. Que desses 95%, a gente consiga que 95% destes 95% estejam em tratamento antirretroviral regular, né? E com uma inclusão em um sistema de saúde. E destes 95%, dos 95%, nós tenhamos 95% indetectáveis, o que vai fazer com que a gente caminhe para uma redução da epidemia para, quem sabe, o controle total da transmissão de HIV. Exato. E o boletim do Ministério de 2022 já fala que 95% dessa população está indetectável. Isso. A gente tem ainda uma deficiência nas pessoas que buscam diagnóstico, né? 88%, mas já é um número bem bom, né? E 83% estão fazendo o tratamento com antirretroviral. Então aí vocês conseguem ver que a gente tem uma dificuldade aí, tanto ainda no diagnóstico, então quem vai lá fazer, né? E quem sabe do seu diagnóstico, tratar e aderir, que a gente pode até fazer vários episódios aqui a respeito do acompanhamento de pessoas que vivem com HIV, quais são os pormenores da adesão, mas não é o objetivo desse episódio. Vamos voltar então para o diagnóstico, e agora a gente vai falar das pessoas que fazem o diagnóstico, às vezes fora do momento teste rápido. Este momento é quando a gente coleta uma sorologia de HIV. Exato. A gente precisa lembrar que a indicação de sorologia para HIV, ela é universal, né? Todas as pessoas maiores de 18 anos, ou todas as pessoas que já tiveram iniciado a vida, né, sexual, elas precisam ser solicitadas HIV. A gente precisa entender que existem pessoas em realidades que precisam ter uma frequência de mais testes por ano, mas todas as pessoas que têm exposições sexuais de risco para infecção pelo HIV devem qualquer uma, né? Qualquer uma infecção, basta você relação. ter relação, você já está exposto ao risco, né? Tirando as pessoas que já têm os seus métodos de prevenção na cabecinha, né? Se as pessoas fazem sexo com pessoas indetectáveis, elas não precisam fazer. Isso. Mas a gente sabe que às vezes essa informação não é passada. Mas também, Mafê, pra gente sensibilizar que qualquer relação, ela é relação de risco para infecção sexualmente transmissível, né? Isso, independente de gênero, de sexualidade, de localidade, de raça, cor. Então, todas as pessoas que tiveram relações sexuais precisam realizar esse teste pelo menos uma vez, para que a gente entenda qual é o nosso resultado, para que a gente saiba também que a gente cuide da nossa saúde. Saúde sexual também é saúde. Exato. E, Mafê, um outro ponto importante é que você acabou de falar. Não tem cara. Então, é independente. A gente não deve fazer esse juízo de valor a respeito, né, das práticas sexuais que as pessoas são aderentes, né? E a gente não raramente pegamos muitos pacientes idosos, né, aí maiores de 60 anos, que já passaram por N especialidades, né, e já fizeram todos os exames possíveis que justificam, né, a investigação de sintomas, e acabam fazendo um anti-HIV, as pessoas não tem essa costume de pedir o exame e acabam sendo diagnosticados e chegando pra gente no infectologista, né? Isso mesmo. A gente sabe também que essa população aí maior de 60 anos, eles têm aumentado cada vez mais o número de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, aí eu fiz uma sorologia de HIV,
coletada por uma punção. Não tive relação nos últimos 15 dias. Tive relação só depois desses 15 dias, né, no caso. Coletei essa sorologia e meu exame veio reagente. E aí, Klinger, eu fui diagnosticada com HIV? Ainda não, Mafê. A gente existe, né, possibilidade de falsos positivos aí por reação cruzada, doenças hematológicas, outros anticorpos, né, que podem cursar com. Então, a gente não desespera. Até mesmo vacinação recente pode positivar teste de HIV, viu, gente? Sim. Então, a gente precisa pedir um teste confirmatório e hoje o teste confirmatório é a carga viral. Ótimo. E aí, essa carga viral, ela vai ser realizada em um outro momento da coleta. Eu vou de novo coletar um exame. E aí, se essa carga viral vir negativa? Se essa carga viral vir negativa, eu posso fazer, esse paciente tiver, né, a exposição, a gente pode fazer o teste confirmatório, um outro teste, né, confirmatório, que é o Western blot ou imunoblot. Ótimo, que são aqueles outros testes que a gente falou que vêm anticorpos que vão ser mais positivos a partir do 25º dia. Então, veja bem, Mafê, eu tenho um teste que fala que é positivo. Sim. E o meu confirmatório é negativo. Okay. Eu não posso ficar com essa dúvida se eu tenho ou não. Isso mesmo. Então, eu vou fazer um terceiro teste, abrir mão de um terceiro teste. Se esse terceiro teste vier positivo, confirma, ok, show de bola, vida que segue. Vida que segue. E olha só, gente. Vida que segue para todos os casos, né? Mas vida que segue em relação a esse episódio de investigação. Sim. É bastante importante de falar uma coisa, que a gente hoje tem pacientes no Brasil que foram voluntários ou voluntários da vacina Mosaico, do HIV. E essa vacina, ela positiva o teste sorológico. E isso não significa que as pessoas vivam com HIV, tá? A vacina não foi utilizada utilizando vírus vivo de HIV, foi utilizado partículas que positivam o teste, né? Mas isso não significa que essas pessoas vivam com HIV. E é importante que, se você está avaliando um paciente, ele venha com esse teste, você pergunte se ele fez parte de algum estudo de pesquisa para a vacina de HIV. Ou se ele tomou vacina recente, ou se é uma pessoa com possibilidade de estar gestante, se ela está gestante, se tem alguma doença reumatológica aí na jogada, porque podem ter casos de falso positivo nesses grupos aí. Exato. E se a minha sorologia ela for positiva e a minha carga viral confirmatória também for positiva, essa amostra é reagente, vida que segue. E aí a gente só esqueceu de terminar o outro fluxo falando que o Western blot pode vir reagente, mas ele também pode vir não reagente. E se ele vier não reagente, este fluxo também significa que é negativo para o HIV, beleza? Se o Western blot, que foi o terceiro teste, vir reagente, positivo. Se vier não reagente, negativo. Exato, Mafê. Vamos fazer um resuminho? Vamos. Então, sorologia para HIV negativa. Se é negativa, eu preciso avaliar a exposição. Se a exposição foi aí acima de 15 dias, a amostra não reagente. O paciente não vive com HIV. Se existe a possibilidade de essa relação ter acontecido dentro desses 15 dias, eu peço para o meu paciente coletar uma nova amostra em 30 dias. Se a minha amostra da sorologia vier reagente, eu vou fazer um teste confirmatório. E esse teste confirmatório, pelo fluxo do Ministério, é com carga viral. Se essa carga viral vir reagente acima de 5.000 cópias, tá confirmado. Se essa carga viral vier com menos de 5.000 cópias ou não reagente, eu preciso realizar um outro teste confirmatório. E esse teste confirmatório é o Western blot ou imunoblot. Se ele vier reagente, significa que a infecção foi confirmada. Se não, se vier não reagente, significa que a infecção está descartada. Tudo isso sempre respeitando os períodos de janela imunológica. E o Ministério ainda, Mafê, ele coloca que, mesmo que você tenha uma sorologia positiva, uma carga viral positiva, você deve pedir em um terceiro momento uma outra amostra com uma outra sorologia para realmente bater o martelo que aquela pessoa está vivendo com HIV. Sim, é bastante importante isso, porque a gente está falando de fluxo, né? Fluxos que dependem de pessoas, de máquinas, que podem dar falsos positivos, né? Nem tudo é 100% correto. Então, a gente precisa que isso seja feito de forma bastante minuciosa,
Porque o diagnóstico de HIV, por mais que a gente entenda que hoje existe um tratamento que vai fazer a supressão viral e que a qualidade de vida é muito boa, o diagnóstico de HIV, ainda hoje, é cercado de estigma, é cercado de preconceito e cercado de mitos. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico muito bem confirmado. Perfeito, Mafê. E também ressaltar que, antigamente, o teste confirmatório ele era realizado com Western blot. Sim. E que hoje em dia é utilizada a carga viral. Tá? Então, o Western blot, ele, por ser uma metodologia mais difícil, as pessoas têm que ser um pouquinho mais experientes na realização dessa metodologia, ele ficou justamente nesses casos bem duvidosos e quase nunca é utilizado. Além disso, o Western blot, ele também pode positivar em indivíduos que foram vacinados. A gente tem casos de indivíduos que foram vacinados e positivam o Western blot, carga viral negativa. Por isso, então, que a carga viral, ela toma esse papel importante, por conta de que existe essa possibilidade, né? Sim, e a gente lembrar também que o teste molecular, ele amplifica o material genético do HIV. E o Western blot ou imunoblot são testes imunológicos. Isso, e além do que, o teste do Western blot, ele tem uma janela imunológica muito maior. Então, pra gente, é muito mais prático que seja realizado um segundo teste confirmatório com uma janela imunológica inferior ao primeiro teste. Se era de 15, por que eu vou fazer um teste com 25? Eu vou fazer um teste com uma janela imunológica de 7 a 10 dias. Perfeito, Mafê. Eu acho que é isso. Eu também acho. Você sabe, deixa eu falar só uma pergunta, né? Tem algumas... É tão estigmatizante essa questão do HIV que existem umas pessoas que têm um pouco de neurose em relação ao diagnóstico e a isso. Então não é raro você pegar pacientes no consultório que já fizeram com 30, 60, 90, 150, 180 dias o teste e estão ainda fixadas nessa questão de possibilidade de ter o diagnóstico, né? E a gente tem plena convicção, né? Acaba que, em alguns casos, né? Isso nem tá em nenhum guideline. A gente acaba pedindo uma carga viral pro paciente para conforto próprio, para ele ver que realmente não tem nada. Mas a gente tem que sempre orientar, né? Às vezes a gente tem que fazer o que o paciente quer, porque a compreensão é dele, né? Sim. Então, a gente acaba tendo esses problemas e não raro isso acontecer. É muito importante isso que o Klinger está falando, porque é uma realidade. A gente que lida com redes sociais, a gente sempre recebe, às vezes, essas perguntas de pessoas de questões pessoais mesmo. Mas isso você precisa passar com uma consulta para que isso seja orientado para você de uma forma mais elucidativa possível, né? Porque só falar, você escutar ou sair fazendo testes é muito, assim, sem acompanhamento, né? A gente precisa entender que você está falando assim, por exemplo, 30, 60, 90 dias dessa exposição, mas nesses 90 dias não teve outra exposição, porque aí a gente sempre vai recomeçar, né? Mas os guidelines, no caso do Ministério da Saúde, o Manual Técnico de Apoio ao Diagnóstico do HIV, coloca esses fluxogramas muito bem delimitados, que fazem com que a gente diagnostique ou exclua a infecção pelo HIV, utilizando esses testes que a gente falou, sem a necessidade de pedir carga viral para todo mundo. Exato. A gente confia nos testes e a gente sabe da excelente sensibilidade e especificidade desses testes. Então, orientem os pacientes de vocês, né, para ter essa tranquilidade. E nesses casos muito especiais, a gente avaliar caso a caso, né? Exato. Bom, gente, a gente agradece. Mafê, eu quero mandar um abraço. Quer mandar um abraço? Então manda um abraço. Eu quero mandar um abraço para as queridas ouvintes Sabrina Gerson, Thalita, Isabelas e Mariana. Quem são elas? São nossas ouvintes, agora eu esqueci. Nossas ouvintes. Ouvintes frequentes. Ouvintes frequentes. Estão em contato sempre com a gente lá no Instagram. A gente tem o nosso Instagram, @InfectoCast. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que tá ali no nosso Linktree do Instagram. A gente tem o Twitter também, @InfectoCast. Então pode encontrar a gente em todas as redes sociais. A gente conversa por lá, troca informações, compartilha artigos, compartilha conteúdos com vocês. Busquem os conteúdos em fontes confiáveis. A gente tá aqui tentando trazer para vocês todos eles com muita referência. A gente sempre vai compartilhar conteúdos adicionais nesses locais que falamos. Temos aí um aviso do nosso curso de antibióticos, né? O SOS Antibiótico, que neste momento não sei
quando vai sair esse episódio. Não sei se tá com as inscrições abertas ou fechadas. Quando a gente tá gravando ainda estão fechadas, mas provavelmente vão voltar. E teremos novidades aí em relação a conteúdos que o InfectoCast vai produzir para vocês, hein? Exato. Pessoal, obrigado. Um grande beijo, pessoal. Semibreves, edição de podcast.